Saudações, amigos, e bem-vindos a mais um vídeo diretamente de Madrid, a capital da Espanha. Aqui estou eu, dando um passeio matinal pela famosa Casa de Campo. Bom, este é um vídeo especial. Há um tempo eu já disse para vocês deixarem suas perguntas e hoje vamos respondê-las, então, sem mais delongas, vamos lá. Eu sou Victor, a pessoa por trás do canal Caminante Rojo, tenho 35 anos e sou de Madrid. Embora eu tenha vivido mais tempo fora da Espanha do que na Espanha, desses 35 anos, por pouco mais da metade. Vivi fora da Espanha por mais tempo em países como a Bélgica, Turquia, Rússia, claro, Chile, Alemanha, Suécia, sempre por motivos de estudo ou de trabalho. Uma pergunta que me fazem muito é: como aprendi o idioma russo e minha experiência ao aprendê-lo? Decidi que essa será a primeira que vou responder. Vou tentar fazer um resumo para vocês, o mais detalhado possível para quem tiver interesse, e não são poucos. No meu caso, diferentemente de outros idiomas, comecei com o idioma russo já na idade adulta, aos 30 anos, certinho. Comecei a estudar o idioma russo do zero. Ao contrário, por exemplo, do francês ou do inglês, que aprendi mais quando era criança, né? Quando era garoto. O russo foi muito difícil, foi e continua sendo muito difícil. É um idioma que, além de ter outro alfabeto, tem uma gramática. Tem casos verbais, que para um falante de espanhol acabam sendo um pouco estranhos, né? Dito isso, eu comecei um curso intensivo de 6 meses no Instituto Opuskin de Moscou, em 2018. E lá, então, comecei do zero e aprendi o básico, por assim dizer. Então, quanto custa? Meu nome é Victor, não sei o que, coisas muito básicas. Quando terminei o curso, não pense que eu tinha a sensação de, agora sim sei falar russo. De jeito nenhum. Era um curso intensivo, 20 horas semanais. Mas ainda tinha as tarefas de casa, que eram mais 10 horas por semana, por conta própria. E na verdade foi super frustrante. Eu não sentia que estava fazendo nenhum progresso, de jeito nenhum. Embora eu soubesse algumas palavras, eu realmente tinha a sensação de que o tempo investido não valia a pena. Foram tempos difíceis, especialmente no aprendizado da língua russa. Porque, somado ao que estou dizendo sobre a frustração, também havia a necessidade de que eu aprendesse russo para encontrar trabalho, porque eu tinha acabado de me mudar para a Rússia, com a possibilidade de morar lá, conto depois. Esses foram os primeiros 6 meses, e, depois disso, na verdade, eu dei uma pausa nos cursos e nas aulas, isso me afetou, e decidi agir de forma autodidata. Então comprei um livro, já tinha comprado. Me parece que, desse curso intensivo, se eu lembrar quais são, coloco aqui, pode ajudar quem está aprendendo, desde o começo. É um livro grande, que é para iniciantes até nível intermediário, digamos. Então, todo dia, daquele verão de 2018, durante 3 meses, de 3 a 6 meses, eu estive aprendendo por conta própria, fazendo exercícios todos os dias, escrevendo, revisando as coisas básicas. Recomendo muito que aprendam os casos gramaticais. Porque, para fortalecer o seu russo, é muito importante ter uma base boa. Depois você já pode ir fluindo, improvisando, mas é claro, eu recomendo que vocês tenham uma boa base, que saibam identificar os casos gramaticais, os verbos compostos, os não compostos. Bem, perfeitos ou não perfeitos, não sei qual é a tradução correta para o espanhol, mas quem estiver aprendendo russo vai saber do que estou falando. Isso é muito importante e me ajudou bastante, então percebi um aumento de nível, e seria por volta de 8, 10, 12 meses, nesse intervalo de tempo desde que comecei a aprender russo.
que já comecei a conectar as peças do quebra-cabeça na minha cabeça, comecei a confiar mais em mim. Já não tinha tanta vergonha de falar, pois antes eu sentava e não entendia metade da conversa. E no final eu acabava desconectando, acabava exausto. Então era muito desesperador, como eu disse antes. Mas já nesses meses eu conseguia conectar mais coisas, podia falar, podia entender, podia responder. O que é muito importante e, acima de tudo, os russos são pessoas muito agradecidas. Quando você se esforça para falar, quando você se esforça, eles veem que você está fazendo um esforço de verdade, eles são super agradecidos. Eles não vão te criticar se você assassinar o idioma ou cometer erros de gramática graves. Eles vão fazer o máximo possível para te entender e te ajudar. Eles vão se interessar. E de verdade, para eles não sei se é orgulho, mas é uma sensação que faz eles se sentirem muito bem quando um estrangeiro fala com eles no idioma deles. Depois desse período autodidata, dei uma pausa nos estudos de russo, mas antes consegui o certificado intermediário B1, o que me motivou muito. Assim como depois de todas essas dificuldades linguísticas que enfrentei, eu dei uma pausa. Por motivos de trabalho, coisas pessoais também. E bom, mesmo assim, embora eu tenha dado uma pausa nesse estudo autodidata, continuei praticando russo em casa. Continuei praticando um pouco. Bem, a escrita, que é o que mais custa. Ouço rádio e assisto a um filme russo, mas bem de vez em quando. A próxima vez que comecei a estudar russo foi em um curso online, não tão intensivo quanto o primeiro. Acho que eram 4 horas de aula ou 2 horas de aula por semana, mas isso sim por 9 meses. Depois alcancei um nível intermediário avançado. Lá então a gente praticava, foi na época da Covid, tudo era ensino online. E isso foi em 2020, acho que sim. E lá também tive um grande avanço, com a ajuda dos professores do Instituto Pushkin, a quem deixo aqui meu muitíssimo obrigado. Sem eles eu não poderia ter aprendido russo como sei hoje. Também combinei com aulas particulares com minha professora de russo, minha primeira professora de russo, mas já pensando em me preparar para um nível muito mais avançado, o TRKI3, que já é, bem, isso, né, o nível avançado de russo para estrangeiros, que é assim que chamam na Rússia, traduzido literalmente. E, bem, esse título acho que consegui em 21. Vai fazer 2 anos. Ou seja, se fizermos as contas, desde o começo até o nível avançado. Mas foi por pouco, viu? Porque a verdade é que foi difícil para mim passar por causa da escrita e tal. Então, vamos dizer que eu tirei um 6. Um 6,5 de 10. Então, no total, eu acho que devo ter dedicado uns 18 meses de aulas e depois por conta própria. Pois é, pode ter sido uns 2 anos. Cada pessoa tem sua própria métrica, ou seja, isso não é algo que vai funcionar para vocês. Alguns aprendem isso bem antes. Tem gente que acha mais fácil, tem gente que acha mais difícil. Não fiquem desesperados. Não fiquem desesperados se as coisas não derem certo. O que quero dizer é que isso é uma corrida de longa distância. Mais ou menos isso. Em que então a constância e a disciplina têm um papel muito mais importante do que a velocidade. Existem pessoas mais e menos capacitadas. Mas já digo para vocês que eu comecei com 30 anos, ou seja, eu não fazia ideia e aqui estou eu, continuo aprendendo. Se você tem vontade de aprender, também é muito importante ter vontade e essa capacidade de se disciplinar. Eu acho que essa é a melhor combinação para enfrentar o idioma russo e, em geral, qualquer idioma, né? Mas o idioma russo que parece mais difícil. Se não tiver esses pontos-chave, nem tente começar. É preciso se motivar e entender que será uma maratona. Você enfrentará muitas dificuldades e esquecerá o que estudou ontem. Você não vai saber conjugar o verbo durante meses, mas se você praticar todos os dias, no final você consegue. Palavra de Caminante Rojo, de Victor,
Incentivo vocês a estudarem russo, sei que muitos já me escreveram. Bem, e para muitos de vocês eu já enviei os materiais, então espero ver resultados, hein? Outra pergunta muito parecida é quantos idiomas eu falo? Bem, vamos ver. Quem me conhece já sabe que eu falo, além de espanhol e russo, obviamente, francês e inglês por causa dos vídeos, mas também esses são os idiomas que eu diria que falo, certo? Que eu me viro, bom, em um eu sou melhor do que no outro, mas além do espanhol, que é a minha língua nativa, bom, esses são os idiomas que eu diria que falo, que eu tenho mais ou menos frescos na memória, que consigo manter uma conversa e não me perder muito. Mas também já estudei turco por 4 meses, um nível de iniciação. O alemão também estudei por uns 4 ou 5 meses. E depois um pouco de chinês. O chinês foi o que menos estudei, acho que foram 3 meses. 60 horas de aula não é muito, mas tudo bem. Olha, obviamente já esqueci esses idiomas, me resta muito pouco, palavras soltas, mal sei dizer 4 frases. E isso mostra que se você não mantém o idioma vivo, você esquece, ou seja, se não faz esse exercício de repetir todos os dias, ou pelo menos toda semana ou mês, no final acaba esquecendo. E, bom, não é que tudo o que você estudou seja perdido, mas você tem que estar consciente de que vai acabar esquecendo. Você tem que fazer esse esforço. Próxima pergunta. O que eu estudei? Muitos de vocês me perguntam, ei, você estudou antropologia, você estudou história? Não, eu não estudei nem antropologia nem história. Eu estudei comunicação audiovisual e o curso de economia. Fiz os 2 cursos ao mesmo tempo. Porque, bom, quando comecei comunicação audiovisual, meio que eu disse, caramba, isso cheira a trapaça. Esse curso aí, olha, eu sinceramente, com todo o amor que tenho pelas artes audiovisuais, esse curso em específico, falo pela minha própria experiência, não serve para absolutamente nada. Se colocarmos em perspectiva que você tem que ficar 5 anos, pelo menos foi o que eu tive que ficar 5 anos indo para a universidade, para estudar coisas que você pode aprender por conta própria, se você realmente se interessa. Então, se você está pensando em estudar comunicação audiovisual, expandiria isso também para jornalismo, ao menos na Universidade Complutense, como eu fiz. Enfim, tente. Se é a sua paixão, tente arrumar um trabalho, tente fazer coisas. Agora, com YouTube e redes sociais, há muitas possibilidades. Além da graduação em audiovisual e depois a faculdade de economia, também fiz posteriormente um mestrado em comércio internacional. Que isso nos leva à próxima pergunta, que é: com o que você trabalha? Bem, antes de contar para vocês com o que eu trabalho atualmente, eu posso fazer um resumo dos trabalhos que já tive. Meus primeiros trabalhos foram, bem, de garçom, de promotor de telefonia móvel, desses em um stand em um shopping. Depois, bom, trabalhei muito como garçom enquanto estudava o típico para juntar um dinheirinho e depois poder viajar. E é isso. Trabalhei em vários serviços de buffet, até que comecei a fazer estágio em jornais. Mas enfim, seja lá pelo que for, não me convenceu muito. E eu fiz, ou seja, prolonguei essa carreira profissional em temas de jornalismo e decidi fazer o mestrado em comércio internacional, aproveitando a área de economia. E no final, então, acabei me dedicando a várias coisas. Por exemplo, a promoção das empresas espanholas na Turquia, que é por isso que eu morei na Turquia e também na Suécia. Ou também em atividades relacionadas com o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos de energia solar. Foi isso que me levou a trabalhar 1 ano no Chile. Lá eu fiquei 1 ano ajudando uma empresa espanhola a desenvolver e a realizar projetos fotovoltaicos.
Mais tarde, ao chegar à Rússia, o trabalho em que fiquei mais tempo, cerca de 2 anos, foi na promoção do turismo espanhol na Rússia, ou seja, atrair turistas russos para irem à Espanha. E bom, obviamente tive que me reciclar um pouco, porque lá a energia solar, que eu tanto gostava, por assim dizer, bom, era um setor em que eu me divertia bem e que tinha, como se diz, futuro, né? Profissional, pelo menos pelos próximos 10 anos. Quando cheguei à Rússia, foi um choque de realidade. Obviamente, na Rússia, energia não falta para eles. E eles seguem com os hidrocarbonetos, com o gás e o petróleo. E bom, foi difícil, né, digamos, fazer a mudança do setor fotovoltaico do Chile para a Rússia. Então, como eu disse, eu comecei nesse outro setor, no setor do turismo, e também, que é o que faço atualmente, comecei aos poucos a fazer locuções para museus, por exemplo, audioguias. Se vocês forem ao Museu de Moscou, Rússia, Minha História, vocês têm 4 horas da minha voz falando sobre os Romanov, falando sobre Stalin, a Revolução Bolchevique. Bem, esse foi meu primeiro trabalho desse tipo. Depois também fiz locuções, então, para universidades, para cursos de idiomas, né? Aquela voz típica que aparece no listening, então, sou eu. E atualmente faço dublagem, sou ator de dublagem, se é que posso dizer assim, de filmes para o espanhol. Então, bom, não sei quantos de vocês esperavam que eu me dedicasse a isso. Também não é que eu tenha uma voz super espetacular, nem me considero um ator deslumbrante, mas foi assim que as coisas aconteceram. Começou como um hobby e conciliando com outros trabalhos. Na verdade, isso também me fazia bem e eu gostava de estar na frente do microfone, atuar, fazer vozes ou fazer locução. E aos poucos, isso foi se tornando uma profissão que me permite conciliar com as viagens do YouTube. Como toda vez que eu digo para algum conhecido ou amigo com o que eu trabalho, sempre a primeira pergunta depois disso é: caramba, me mostra alguma coisa que você já dublou, né? Bom, eu preciso avisar que comecei fazendo dublagem em espanhol da Espanha e agora, atualmente, também estou fazendo dublagem em espanhol latino neutro, como dizem, que é como uma espécie de sotaque puxado para o mexicano, mas sem ser tão marcado, ou bom, como neutro, né? Ou seja, que não se perceba nem que é da Espanha, com ceceio, nem que é da América Latina, com algum sotaque muito forte, em especial. Então é isso, bom, vou deixar aqui para vocês alguns trechos dos filmes que eu faço, para vocês darem umas risadas de verdade, porque já digo que isso é muito. Quer dizer, não esperem que seja um grande estúdio de gravação aqui, que isso é super profissional, que eu sou a voz do Sylvester Stallone ou de algum desses. Então, nada, mas mesmo assim deixo para vocês darem umas risadas. Vamos ver. O papel histórico do latim na formação e no desenvolvimento da língua francesa. É um tema muito difícil. Certamente. Diga-me como se originou o francês antigo. Na época de Júlio César, quando Roma conquistou a Gália? Correto. Correto. Você lembra de tomar seus remédios de manhã? Quais são os princípios básicos da formação da língua francesa no século V depois de Cristo? Eu lhe peço, deixe-me ligar só uma vez para minha esposa. Não é permitido. É muito importante. Você já me ouviu. Sim, matei meu irmão, mas não sei o motivo. Talvez seja por causa do pendrive. Por quê? Sei todo o programa de cor. Que programa? Um sistema operacional autônomo que cabe em um pendrive é muito pequeno.
A ideia foi minha e do meu irmão. Não tinha motivo para matá-lo. Sempre há um motivo, Voronkov. No meu caso, não foi assim. Pergunte ao Capitão Markin, que disse haver novas pistas. Talvez ele consiga provar que foi um acidente. Eu não sei. Capitão Markin? Sim, Capitão Markin. Disse que surgiu uma nova evidência. Meu Deus, o calor já está apertando. Meu Deus. Vamos lá. Outra pergunta sobre trabalho. Como financio minhas viagens? Bem, com isso que acabei de falar para vocês, com a dublagem. E bom, há alguns meses, a partir de janeiro, o canal começou a monetizar de forma mais estável. Não me permite viver disso, mas pelo menos me permite recuperar um pouco do que investi nas viagens. Na verdade, sou muito grato por isso. É muito gratificante e significa que o canal está crescendo, está indo bem. Na verdade, para um canal de viagens como este, então, é um incentivo para seguir investindo em viagens. Mas o que me dá, o que me mantém e o que realmente financia minhas viagens, que muitas vezes eu faço sem esperar retorno. Não é que eu tente obter, recuperar, dessa viagem. Sim, sempre queremos recuperar algo, o que mostra que tudo vai bem. Mas eu, digamos, faço isso meio que sem esperar retorno e... Então é isso, se eu precisar viajar menos por ser uma época de vacas magras, é o que tem para hoje. E é isso. Mas agora já consigo financiar um pouco as viagens com o YouTube e com essa profissão de dublador. Próxima pergunta. Por que a Rússia? Ou por que você acabou na Rússia? Como muitos de vocês sabem, cheguei à Rússia em 2018. Já faz 5 anos que moro lá. Embora, por etapas. Algumas vezes eu também vim para a Espanha por períodos pontuais de trabalho. Atualmente eu também estou em Madrid, às vezes por férias ou por trabalho. Então tenho que vir aqui. E fui para a Rússia basicamente por amor, acabei lá por amor. Com minha esposa me casei. Com minha atual esposa decidimos formar uma família. Então eu estava morando no Chile, como mencionei, com o desenvolvimento de projetos fotovoltaicos na empresa de energia solar. E bem, chegou o momento de formar uma família. E decidimos que o melhor era... Poxa, é que o Chile fica muito longe. Eu adoro o Chile, mas fica muito longe da Rússia e da Espanha. Então dissemos que seria algum lugar na Europa, ou Espanha ou Rússia, e no final acabou sendo a Rússia. Próxima pergunta. Eu sou comunista? Muitos de vocês devem estar esperando, também já me fizeram muito essa pergunta. Também por causa do nome do canal e, pelos lugares que eu visito, Não sou comunista, não me declaro assim, nem quero propagar essa ideologia. Nem sou um fetichista do comunismo. Especialmente não. Eu sou atraído pelo período soviético, do ponto de vista histórico, cultural e, de um também econômico. Um fenômeno que ocorreu no século passado e que deixou uma herança considerável globalmente. Não sei como dizer. Ainda há pessoas que o apoiam. E se você for pela Rússia, principalmente, que foi o que mais me chamou a atenção, pela Rússia e ex-países soviéticos, ainda se vê foices e martelos na maioria deles. Isso realmente me chamou muita atenção. Dá para ver que teve muito peso no século XX. Na verdade, foram essas duas ideologias, junto com o capitalismo, que disputaram a liderança mundial. Então não sou comunista, mas sim me interessa, como muitas outras coisas do ponto de vista histórico, sociocultural e econômico. E isso nos leva à próxima pergunta, que é: por que o nome do canal Caminante Rojo? Se não é comunista, por que esse nome? Vamos ver. A história. Com certeza vocês não conseguem imaginar. Quando eu estava no Chile, eu tinha um colega venezuelano, Rogni, que sempre me via indo a pé para o escritório. Sempre ia com minha mochila e casaco vermelhos. E um dia ele me disse: "Ei, você é o caminhante vermelho, né? Você é o caminhante vermelho, sempre vem com sua jaqueta e sua mochila vermelha indo ao escritório." E foi aí. Por isso esse apelido ficou comigo. No escritório me chamavam de Caminhante Vermelho. E quando eu estava pensando em nomes para o canal no YouTube, eu já estava na Rússia.
E eu pensei, poxa, vamos ver o que eu coloco. As viagens de Victor, que chato. Não sei o que, não sei quanto, e aí eu disse, caramba, caminhante vermelho. E ainda tem esse duplo sentido, né? Porque eu vou visitar países, bom, Rússia, ex-soviéticos e outros da órbita. E bom, pode causar confusão, mas eu gostava dessa ideia de que pudesse causar um pouco de confusão. E que as pessoas com preconceito dissessem, não vou assistir porque esse cara é comunista, não sei o quê. E depois visse algum vídeo, como já aconteceu comigo algumas vezes, e dissesse, te assisti sem preconceito. Não sou comunista nem nada disso, na verdade gosto do seu conteúdo e do que faz. Esse é um dos motivos de eu ter escolhido o nome Caminhante Vermelho. E a verdadeira origem do nome Caminhante Vermelho. Nesse sentido, vem também a pergunta sobre a ideologia. Olha, quem conhece o canal a fundo sabe que este não é um canal para propagar nenhum tipo de ideologia, e ao menos não é minha intenção. Não é minha intenção, quero apenas mostrar viagens, este é um canal de viagens. E se alguma vez, bom, você acaba falando sobre história, é inevitável tocar em algum tipo de ideologia, né? Porque é isso, é história. Mas vocês podem ver nos vídeos, espero que isso fique claro. Minha intenção é viajar e que vocês viajem comigo para lugares pouco visitados, não o contrário. O canal não é ideológico, é focado em viagens, que é meu objetivo. Poderia fazer vídeos ideológicos, mas já há muitos canais assim. Também tem quem sugira, por que não sai com garotas russas, essas coisas? Não. Não é o tema do canal. Então, se é isso que você está procurando, pode deixar de acompanhar o canal, porque não é sobre isso. Outra pergunta. Quando você começou a se interessar pela Rússia? Bem, veja, eu diria que a Rússia sempre me interessou um pouco, como outros países. Quero dizer assim, exóticos, né? Sou exótico. Só de ver nos filmes que os russos são sempre os vilões, que também tem essa fama de serem sérios e tal. Então já, para alguém daqui, para um espanhol como eu, não sei, me interessava. Não era ir para Bali. Não queria ir, sei lá, para lugares turísticos, tipo Tailândia, com todo o respeito por eles, que tem muita história, mas vocês já sabem do que estou falando, né? Ou, sei lá, Punta Cana, esses lugares superlotados de turismo. Sempre me chamou um pouco a atenção. E depois, quando realmente começou a me chamar a atenção, foi quando comecei a ter condições de viajar. Ou seja, quando passei a ter um salário estável. Outra pergunta. Quanto tempo você investe para preparar as viagens? Se você planeja muito ou vai na aventura? Bom, sinceramente, meio a meio. Eu gosto muito de me preparar, o que é ler, por exemplo, a história. A história é algo que me apaixona. Eu gosto muito de ler sobre história ou conhecer o país, mesmo que eu não leia um livrão enorme, pelo menos conhecer o básico. Ou ouvir podcasts também, em que se fale sobre determinados eventos que aconteceram no país. Um pouco para fazer uma imersão, né? E quanto à parte do itinerário, então, se durante essa análise prévia que eu faço do país, são mencionados lugares que chamam minha atenção, ou que atraem minha atenção, aí sim eu faço um itinerário. Mais ou menos, eu digo, olha, eu tenho que ir aqui, gostei, me interessa, quero mostrar isso e tudo mais, mas eu sempre deixo um espaço para a aventura. Eu gosto muito, então... Às vezes não dá para fazer isso por falta de tempo, especialmente se precisa pegar um avião ou trem. Mas sim, muitas vezes eu gosto de guardar esse tempo para, sei lá, explorar um pouco por conta própria. E depois, o tempo que dedico à preparação das viagens varia, porque tem viagens que duram 2 dias. E aí você se prepara menos, obviamente, e depois tem viagens mais longas de 8 ou 9 dias. Talvez sim, talvez você esteja meses antes, mas em geral, eu não me classificaria como uma pessoa super organizada, meticulosa. Não, isso não. Isso nunca combinou comigo, nem em viagens, nem na vida. Além disso, foi isso que a experiência me ensinou. Que os planos, mesmo no final, mesmo que você faça muitos planos, sempre tem algo que pode mudar tudo. E você tem que estar preparado para se adaptar, ser flexível, né?
Próxima pergunta. Qual é a sua região favorita da Espanha? Olha, eu tenho duas. Apesar de adorar a Espanha e ainda estar conhecendo o país, ainda não conheço tudo, já viajei muito pela Espanha, mas eu gostaria de fazer uma viagem de verdade por toda a Espanha e conversar com o seu povo, sabe? Também de uma forma mais próxima, né? Agora já na idade adulta. Mas as regiões que eu mais gosto são Astúrias e Almeria. São dois opostos, praticamente, porque um é muito verde e o outro é muito seco. O Cabo de Gata, por exemplo, quem já foi lá, eu sou apaixonado por esse lugar. São praias praticamente virgens, não há muita aglomeração turística, são vilarejos mais ou menos pequenos. E Astúrias, bem, é o norte, é verde, é frescor, também praias quilométricas, ondas enormes, água fria. Não sei, eu diria que são as que eu mais gosto. Bem, se eu tivesse que passar um tempo lá. Depois, seguindo essa pergunta, vocês perguntaram: Ei, você vai fazer vídeo sobre a Espanha? Bem, eu tenho muita vontade, como já disse, de conhecer um pouco mais a fundo. E se eu levar a câmera para documentar, bem, seria legal. Na verdade, sim. Enquanto estive nesses períodos aqui na Espanha, estive até fazendo planos, pesquisando lugares para onde quero ir. Mas ainda não me arrisquei. Mas eu realmente tenho alguns lugares para onde adoraria ir gravar. Para contar um pouco da história, conhecer a cultura, as tradições, a comida, enfim, bom. Eu vivi aqui metade da minha vida e me parece essencial que cada um conheça o seu próprio país, né? De forma mais profunda. Então, sim, por mim, no que depende de mim, eu adoraria fazer vídeos na Espanha. Alguns de vocês me perguntam se eu já senti medo ou se eu sinto medo. E a verdade é que sim. No final das contas, o medo é algo que você enfrenta enquanto está viajando. Seja por determinadas situações, seja porque sua cabeça fica cheia de pensamentos por algum motivo. Você fica com um mau pressentimento ou qualquer coisa assim, que pode estar na sua imaginação, ou pode ser real. Então sim, obviamente, durante as minhas viagens eu realmente tenho que enfrentar essa sensação. Outra pergunta: em quantos países você já morou? Embora eu tenha mencionado isso um pouco por cima antes, no começo, bem, eu morei na Bélgica, morei na Turquia, que morei lá por 7 meses. Na Suécia morei 5 meses, na Alemanha morei 1 ano, no Chile morei mais 1 ano e depois na Rússia. Já faz um pouco mais de 5 anos, certo? E com isso, acho que podemos encerrar o vídeo, que já vou acabar derretendo debaixo desse sol escaldante. De Madrid, hoje estamos tendo uma onda de calor. Bom, espero ter respondido a essas dúvidas que vocês tinham. E é isso, nos vemos nas próximas viagens. Mas antes, agradecer a vocês, é claro, por estarem aí do outro lado da tela, apoiando os vídeos, comentando. Vocês sabem que leio o que vocês me escrevem e geralmente respondo também no e-mail pessoal. E como eu disse, a gente se vê por aí, se cuidem bastante. Né, tio?